tráfico que tiene colapsada la ciudad. Y vamos a iniciarlo con Magdalena Campbell, que viene de la Universidad de Lisboa, pero nos va a hablar sobre la construcción del imaginario en las islas de São Tomé y Príncipe. Como saben, es uno de los ejes centrales que tenemos para esta jornada, ¿no? Ayer fue una buena jornada de trabajo. No tenemos tiempo de pararnos ahora a hablar sobre eso, porque, como dice la gente de las islas, barco varado no gana flete. Entonces vamos a seguir navegando en este segundo día. Eso sí, va a haber algunos ajustes. El primer ajuste importante es que vamos a tener el apoyo aquí por esta banda de compañeros en caso de que no nos entendamos, y por lo tanto le pido, y me pido a mí mismo, en primer lugar, hablar despacio para que nos entendamos mejor. Y de esa forma nos ahorramos la traducción continuada, porque por un problema técnico no pudo ser exacto. Y el otro que les voy a pedir a todos los ponentes y a todos los ponentes, las y los que intervengan hoy, es si pueden ser un poquito agradecidos conmigo y me dan 5 minutos cada uno. Hay 7 ponencias, si cada uno pone 5 minutitos de menos a la hora de presentar su... Yo sé que es un fastidio porque lleva uno tiempo con ilusión preparando, pero es que... Pero si todos contribuimos con 5 minutitos, ganamos 35 minutos. Y eso nos va a compensar junto con que vamos a reducir un poquito el tiempo del desayuno, ¿no? Bueno, les dejo con Magdalena. Bienvenida, Magdalena. Obrigado por estar aquí. Obrigada eu. Acho que tenho que virar. Assim? É para fechar. Sim. Sim? Bom dia. Eu que agradeço muito o convite, ao Gabriel. É um prazer mesmo estar aqui, estar convosco, conhecer-vos todos. Ontem foi um dia fantástico. Ouvir todas as experiências que partilharam e conviver convosco, porque foi dia super intenso, acabamos muito tarde, mas foi uma experiência muito enriquecedora. Eu peço desculpa, eu estou completamente entupida e com garganta completamente estragada, mas tentarei fazer o melhor para me entenderem. Vou-me apoiar num texto que preparei para exatamente cumprir ou tentar até encurtar aquilo que já cortei tantas vezes esta apresentação. Portanto, eu quero partilhar convosco a minha experiência como investigadora na área de História, Antropologia, Música, e partilhar a minha forma de trabalhar com fotografias e algumas coisas, algumas alertas que se apresentam quando utilizo as fotografias como fontes, porque para mim a fotografia é fonte de conhecimento. Eu trabalho há cerca de 10 anos em São Tomé e Príncipe, principalmente sobre história e cultura de São Tomé. Escrevi a tese de doutoramento sobre a música, que foi agora transformada em livro e vai ser lançado na próxima semana, daqui a 2 semanas. E durante este processo de escrever sobre a história de música, porque trabalhei sobre a música desde meados do século XIX até os anos 90 e neste momento trabalhar sobre a situação atual da música em São Tomé, sobre as danças dramáticas, sobre a performance, usei fotografias como fontes para reconstruir aquilo que nunca foi descrito. Portanto, recorri a imagens, recorri à história oral e ao longo deste processo, que já é um processo longo, há coisas que me despertaram a atenção. Portanto, como que nos olhamos para fotografias? Que perigos tem a análise de imagens visuais? O que mais nós precisamos além de simplesmente olhar para a fotografia? Portanto, nós olhamos para uma imagem e sabemos o que é,
mas será que nós realmente sabemos o que é? Especialmente quando falamos da história. Temos que conhecer muito mais, não só olhar, mas também saber todo o contexto em que a fotografia foi tirada, por quem, para quem. E, portanto, eu quero partilhar convosco dois registros, aliás, são 4 registros de 2 situações políticas e históricas distintas. Uma não tem nada a ver com a outra, portanto, é só para fazer, chamando a atenção que há vários tipos de registros. Uma situação é de início do século XX e outra de início do século... Início não, de todo o século XXI, portanto, situação atual. E vou começar. A designação As Ilhas Maravilhosas de São Tomé e Príncipe é frequentemente usada quando se fala e escreve sobre o arquipélago santomense, assim como a evocação do paraíso, particularmente nos artigos que pretendem destacar o seu potencial turístico, atualmente. Ou seja, quando as ilhas são apresentadas aos outros, os que vêm de fora. Também no período colonial, a sua excepcionalidade era sublinhada pelos colonizadores portugueses. Conhecendo a história do arquipélago, bem como a sua situação atual, apercebemos-nos facilmente que esta imagem que se pretendia e pretende transmitir é um fragmento da realidade, ou seja, uma realidade desejada. É e foi uma imagem construída para responder a determinadas necessidades e a fotografia sempre teve e continua a ter uma relevância extrema nestes processos. Ao longo da minha comunicação, quero mostrar os registros fotográficos utilizados em situações e com objetivos diferentes. Pretendo demonstrar o processo de fragmentação necessário para a criação de uma realidade imaginada e desejada, quando um registro tem de excluir tudo que não faz parte de um quadro ideal. O resultado, além de fragmentatório, é muitas vezes bastante artificial, já que se recorre à encenação das situações que se quer captar, ou então ao uso de filtros e técnicas de edição da imagem para garantir o brilho necessário para aumentar o impacto da apresentação. E, como já disse, não quero procurar paralelismos entre as duas situações, uma do período colonial e outra mais recente. Um único ponto comum que acentuo e que resultou numa série de questões que sinalizo na parte final é a existência de registros diferentes em todos os períodos, desde os inícios de fotografia. Antes de passar a apresentar os exemplos, faço um breve enquadramento histórico de São Tomé e Príncipe, muito breve mesmo, mas acho que ajuda a entender a todas as pessoas, não sei se têm conhecimento da história de São Tomé, portanto decidi muito brevemente apresentar as ilhas. As ilhas estão situadas no Golfo da Guiné, portanto vamos descer um bocadinho ao sul de arquipélagos sobre os quais falamos ontem, a cerca de 300 quilómetros da costa oeste do continente africano. Foram os navegadores portugueses chegaram lá em 1470 e 71 e na altura as ilhas eram desabitadas. O seu povoamento e transformação numa plantação de cana-de-açúcar começaram no século XV, no final do século XV. Ao longo do século XVI, os europeus levaram às ilhas milhares de pessoas escravizadas do continente africano. A partir do século XVI, em resultado da permanência no mesmo território de pessoas de várias origens, surgiu nas ilhas uma sociedade crioula que mais tarde começou a ser considerada a sociedade natural das ilhas. O declínio da produção de açúcar, causado pela maior produtividade e qualidade do açúcar do Brasil, fez com que os portugueses tivessem abandonado as ilhas, que foram praticamente entregues à população crioula. Seguiu-se o período de grande pousio. Um período novo iniciou-se no século XIX, após a introdução, primeiro como plantas ornamentais, de café e do cacau, que se revelaram extremamente adequadas às condições climatéricas e aos solos do arquipélago. A notícia sobre este novo potencial do território espalhou-se rapidamente e os europeus começaram a voltar às ilhas, ocupando as terras e transformando-as em plantações de café e de cacau em grande escala, designadas localmente de roças. A altura em que as roças tinham sido construídas coincidiu com a abolição da escravatura em Portugal.
como as plantações necessitavam de um grande número de trabalhadores, foi introduzido nas ilhas o sistema de trabalho contratado. Começaram a chegar às ilhas trabalhadores com contratos provenientes do território angolano e, mais tarde, do território cabo-verdiano e também do território moçambicano. Exatamente com este período inicial do trabalho contratado, teve a haver uma polêmica a nível internacional que obteve o nome de cacau escravo, cujos registros, dois dos vários publicados nas primeiras 2 décadas do século XX, serviram como ponto de partida para uma reflexão sobre as diferentes formas de transmissão da realidade através de registros visuais. As primeiras décadas de trabalho contratado em São Tomé e Príncipe, de acordo com estudiosos, políticos, chocolateiros ingleses, foram turbulentas, já que a escravatura mantinha-se, apesar do novo termo usado, o de trabalho contratado. Em resposta às publicações de autoria de Joseph Bart e Claude Horton, pois fez-se muito mal, bem como vários artigos publicados na imprensa inglesa, foram produzidos diversos textos dos autores portugueses, entre os quais destacam-se 2 livros com dezenas de fotografias. E são estes 2 livros, A Mão de Obra em São Tomé e Príncipe, de Francisco Mantero, e O Trabalho Indígena nas Ilhas de São Tomé e Príncipe, de Antônio Correia de Aguiar. O segundo livro servir-me como exemplo de criação de um registro visual fragmentário e artificial necessário para demonstrar que as acusações dos ingleses não poderiam ter sido verdadeiras. Contraponho as fotografias deste livro com as fotografias incluídas no álbum que acompanhava o relatório do inglês William Cadbury. Destaco os seguintes elementos que diferenciam estes 2 registros fotográficos do arquipélago e dos seus habitantes, realizados praticamente na mesma altura. A forma de captação de imagens, a escolha dos sítios e das pessoas a fotografar, os enquadramentos escolhidos e, particularmente, a preparação para a captação das fotografias. Abre o livro O Trabalho Indígena nas Ilhas de São Tomé e Príncipe, um fragmento daquilo que, de facto, pode ser considerado um paraíso. Esta questão de paraíso também é outra coisa que eu estou a trabalhar em paralelo, tentando perceber o que é paraíso e como que as pessoas imaginam o paraíso quando falam de vários contextos que não têm nada de paradisíaco. Mas pronto, isso é uma questão, é uma parte. Quando se usa esta palavra como sinônimo do arquipélago, a imagem de uma cascata de 3 níveis com uma abundante corrente de água. É a cascata Diogo Pena, no rio Quijá, na Roça Jou. Apesar de transformada após a introdução de várias culturas, a vegetação existente nas ilhas continua a impressionar. É exatamente a natureza no seu estado puro, ainda presente na parte da ilha ocupada pelo obô, que é a floresta, mas também nesta nova vertente, já após a sua transformação em terrenos de cultivo, que é evocada para falar num paraíso equatorial. A transformação da ilha em lucrativas plantações foi um motivo de orgulho dos portugueses e, como queriam transmitir, foi uma transformação harmoniosa que somente acrescentou mais valor a esta parte do território português. Há outro pormenor que torna a escolha desta fotografia bastante significante. A Roça Jou está situada na parte sudoeste da ilha, a parte de difícil acesso mesmo atualmente. A construção de uma roça num terreno tão distante do principal porto, da cidade capital, das estradas mais frequentadas, exigia um esforço redobrado e o sucesso desta iniciativa demonstra as capacidades dos colonizadores. Nesta zona estão situadas umas das praias mais belas da ilha de São Tomé, os tais pedacinhos do paraíso. Por isso considero que a escolha desta fotografia para a primeira das mais de 6 dezenas não foi aleatória. O livro refuta as acusações dos ingleses em 4 capítulos referentes às questões por eles levantadas: mortalidade, recontratação, repatriação e estatísticas. As fotografias incluídas não servem de ilustração das respectivas partes, mas constituem uma história paralela, uma descrição através das imagens daquilo que foi o arquipélago na altura, ou melhor, daquilo que os portugueses queriam que tivesse sido. Os autores das fotografias não foram indicados. Não sabemos também se as fotografias, ou parte delas, foram tiradas de propósito para esta publicação ou se foram selecionadas de algum arquivo já existente.
Entre 62 fotografias, há 3 vistas gerais da cidade. Sempre, da cidade não, das cidades, porque tem aqui Santo Tomé e tem Santo Antônio na Ilha do Príncipe, sempre captadas de um sítio que mostra o lugar em que se encontram, rodeadas de exuberante natureza. O que sobressai logo é a harmonia entre a natureza e as construções, tudo bem conjugado num transcendente equilíbrio. Este equilíbrio encontramos também nas vistas gerais das roças. Aqui, adicionalmente, destaca-se uma ordem excepcional. Os vários tipos de edifícios estão bem distribuídos dentro da área que ocupam. Todo o espaço envolvente está sempre muito limpo. Este cuidado especial é reforçado nas fotografias de determinados edifícios. As sumptuosas casas de administração, cuja arquitetura espanta quando pensamos que foram construídas numa ilha onde não existiam os materiais necessários e tudo tinha de vir de fora, são certamente muito ostentosas se comparadas com as senzalas, ou seja, os edifícios de habitação dos trabalhadores contratados. Contudo, mesmo estes últimos, apesar da simplicidade de construção, apresentam-se bem estimados e ordenados. Os portos e as pontes de desembarque são sempre característicos, já se falou nisto, e se repetem na iconografia insular de várias latitudes geográficas. Todos os territórios insulares dependem do exterior, fator que aumenta no caso das ilhas mais pequenas. O porto significava o ponto de chegada e o ponto de partida. Várias roças tinham os seus cais, a partir dos quais escoavam os produtos produzidos para o porto principal. As imagens pretendem induzir uma sensação de extrema organização, de preocupação com todos os elementos necessários para garantir a qualidade de vida dos trabalhadores contratados. As condições em que viviam e o que tinham ao seu dispor estão reforçadas nas fotografias dos hospitais nas roças e de uma farmácia. As espaçosas enfermarias, com numerosas camas onde ficavam os doentes, alguns presentes nas fotografias, parecem estar sempre preparadas para receber os que precisavam de ser tratados. O abastecimento da farmácia, com as prateleiras cheias de frascos e garrafas, e um farmacêutico pronto para preparar os medicamentos e as pomadas, reforçam a imagem que se queria transmitir, contrariando as acusações dos ingleses, ou até tirando-lhes a razão de ser. Como poderia ter sido possível o alto índice de mortalidade em condições exemplares como estas? Mais do que os dados apresentados em numerosas páginas do livro, estas imagens eram capazes de chegar aos leitores de forma instantânea, demonstrando a realidade desejada, imaginada, construída, fragmentária das roças. Aqui já vou passar este fragmento, mas também as construções todas, a infraestrutura toda que foi construída, portanto, linhas férreas, comboios em várias partes da ilha, os secadores, nesta imagem, caminho de ferro aéreo, que são construções muito impressionantes e que deixam a perceber que os trabalhadores trabalhavam lá em condições muito boas e que a falta de repatriação era explicada como porque os trabalhadores não queriam regressar, queriam ficar aí porque o trabalho que faziam lhes satisfazia, e essas imagens exatamente serviam para isso, para comprovar que eles não queriam ser repatriados. O outro grande grupo das imagens retrata os trabalhadores contratados. Há vários tipos dessas imagens que, entretanto, têm um elemento em comum. Todas as fotografias de serviçais incluídas no livro foram encenadas, captadas depois de longas ou curtas preparações do momento a registrar. Imagino que cada pormenor foi bem pensado e exigido aos figurantes. Existem várias fotografias de grupo, tanto nas roças como à frente da curadoria geral. Essas últimas documentam o momento de chegada dos trabalhadores a Santo Tomé e Príncipe e, tão importante para contrariar os relatórios dos ingleses, o momento antecedente à repatriação dos serviçais. Adicionalmente, há 2 fotografias dos serviçais em Angola, na altura da sua partida para Santo Tomé e Príncipe, cujo objetivo certamente foi a necessidade de demonstrar o bom trato assegurado às pessoas que decidiram se deslocar para o arquipélago equatorial. Quanto às formaturas nas roças, tanto os grupos muito numerosos como os mais pequenos apresentam as pessoas bem ou muito bem vestidas, dignas e tranquilas. Chamam a atenção as sofisticadas posições das pessoas, a direção dos seus olhares. Tudo foi orquestrado, tudo foi preparado até o último detalhe.
Apesar de algum movimento presente, também as fotografias das brincadeiras das crianças têm a mesma característica, ou seja, deparamos-nos com as situações encenadas através das quais uma realidade não existente, mas desejada, é apresentada. Temos várias fotografias de serviçais supostamente a trabalhar, supostamente porque nota-se a artificialidade do momento, da pose, a roupa sempre impecável, as redondezas bem limpas. A harmonia e a imobilidade destas imagens são evidentes, retirando-lhes uma parte do seu potencial valor documental. Portanto, resumindo esta parte, a maior parte das fotografias permite-nos criar uma imagem das ilhas de São Tomé e Príncipe nas primeiras décadas do século XX. No entanto, através da forma de apresentação dominante, chega-se à conclusão que este é somente um fragmento da realidade, que em vários casos foi encenada ou arranjada. Há imensas omissões e o registro foi captado após um longo processo de preparação e seleção. Para demonstrar a facilidade com que as realidades podem ser criadas através dos registros fotográficos, tanto através da sua seleção como a forma da sua produção, vou apresentar um outro exemplo, um álbum com as fotografias bastante diferentes, mas que tem a ver com a mesma questão do trabalho contratado. E agora já vou passar estas fotografias rapidamente, elas não têm boa qualidade, porque isso foi tudo digitalizado a partir dos álbuns. É o álbum São Tomé, Angola, 1908-1909, elaborado por William Cadbury e Joseph Bart, após a sua visita às ilhas de São Tomé e Príncipe, e acompanhou o relatório que os mesmos escreveram sobre as condições do trabalho dos serviçais na ilha. O álbum contém as fotografias de São Tomé e Príncipe de Angola. As fotografias não estão acompanhadas pelas legendas, nem tampouco mencionam os lugares de São Tomé e Príncipe onde foram tiradas. Também os autores das fotografias não estão indicados. Sabemos, de uma nota na página inicial da coletânea, que as fotografias foram tiradas pelos próprios autores do álbum, bem como pelos fotógrafos locais. Contudo, não é possível apurar quais as fotos são da autoria dos fotógrafos locais e quem eram estes fotógrafos. Através desta coletânea das fotos, não conseguimos recriar plenamente a imagem das roças, ter a ideia das suas dimensões, da organização do espaço, da complexidade da maquinaria e infraestruturas existentes. Algumas imagens de casas de administração, bem como fragmentos de outros edifícios, provavelmente das senzalas, que acentuam a diferença entre as condições habitacionais dos administradores e outros empregados portugueses dos sítios onde viviam os serviçais, que são estas que podemos ver nas imagens agora. O grupo mais numeroso de fotografias são as imagens de pessoas. Aqui, tanto a diversidade das pessoas fotografadas como a quantidade das formas de captação superam as do livro de Correia de Aguiar. Como as fotos não estão descritas, não nos permitem ter a certeza se entre as pessoas apresentadas não há naturais das ilhas. Algumas das fotografias, como as dos homens à volta de uma canoa, a das mulheres e crianças à beira-mar, podiam ter sido tiradas numa das zonas pescatórias da ilha de São Tomé e Príncipe, habitadas pelos angolares, grupo de ilhéus que se dedicava e continua a se dedicar à pesca. As restantes fotografias mostram os serviçais a trabalhar nas roças, tanto nas plantações como nas infraestruturas no interior da zona edificada, por exemplo, nos secadores. O que chama a atenção é a espontaneidade da captação. As pessoas estão em movimento realmente a trabalhar, o que resulta em enquadramentos muitas vezes aleatórios e em falta de nitidez de algumas imagens. No entanto, existem fotografias em que os grupos de trabalhadores contratados, às vezes acompanhados pelos colonizadores portugueses, estão a posar para o registro. O que as difere das fotos do livro anteriormente analisado é a composição muito menos elaborada. As pessoas não estão distribuídas de forma equilibrada, como acontecia nos outros registros, o que faz com que não se senta a mesma harmonia que era suposta comprovar a ordem, a organização, o cuidado com o detalhe que o autor português quis transmitir. Existe também uma fotografia das crianças a trabalhar na plantação. Apesar das garantias dos portugueses de não existência de trabalho infantil, os ingleses conseguiram captar as crianças entre as árvores de cacau. Duas delas com os cestos cheios na cabeça, outras a olhar para a câmara. Os autores não se limitaram a esta
a esta imagem incluíram no álbum várias fotografias de crianças a brincar e a posar daquela forma muito espontânea das crianças para as fotografias. Percebemos que havia imensas crianças e jovens a habitar nas roças. Muitas delas devem ter nascido já em São Tomé e Príncipe e mais cedo ou mais tarde, se os seus pais não tinham sido repatriados ou não queriam voltar aos seus territórios de origens, como afirmavam os portugueses, começavam a trabalhar nas roças, já que outras oportunidades de trabalho não existiam. A escolha das fotografias que compõem este álbum leva-nos a constatar que não estamos perante uma tentativa de criação de uma realidade artificial. As imagens registram um fragmento da realidade existente, um fragmento repleto de natureza abundante, de alguma sumptuosidade existente na edificação, mas particularmente apresentou a vida dos trabalhadores contratados, assim como ela era, preenchida de trabalho árduo nas plantações, com algum tempo dedicado às tarefas domésticas. A espontaneidade da captação, os registros casuais e não ensinados, a inclusão de tarefas domésticas e de várias imagens de crianças demonstram um fragmento do mundo que realmente existiu, divergindo bastante da seleção das imagens anteriormente apresentada. E agora uma pausa nas imagens, porque vamos passar a uma outra realidade. Vamos passar o período pós-colonial e dois registros muito diferentes. O primeiro é bastante diferente daquilo que vimos, portanto precisamos de uma pausa naquilo que estamos a analisar. São Tomé e Príncipe tornou-se num país independente no dia 12 de julho de 1975. Começou um período de partido monopartidário até os inícios dos anos 90. As roças foram nacionalizadas, portanto os portugueses tiveram de sair. Eles já começaram a sair em 73, 74, começaram a sair de São Tomé. As roças foram nacionalizadas no dia 30 de setembro de 1975, decaíram, portanto a produção nunca foi a mesma que foi nos anos 20, por exemplo, 20, 30 do século XX. Começou-se a procurar as formas de diversificar a economia. No turismo não se apostou logo, mas obviamente mais tarde surgiu esta aposta. Portanto, como nós vemos, são ilhas muito bonitas mesmo, muito verdes, e nos anos 90, a partir dos anos 90, começou a se procurar estas formas de apresentar as ilhas às pessoas de fora, atrair os turistas. Para conseguir atrair os turistas, o país onde a energia, e agora vou falar da situação atual mesmo, para conseguir atrair os turistas, o país onde a energia e a água canalizada ainda não chegam a todas as habitações e as zonas que vivem dependentes dos pequenos geradores nem sempre a funcionar, onde a grande parte das roças está cada vez mais degradada, onde as estradas estão cheias de buracos e em vários sítios de terra batida que se transforma em lama nas épocas de chuva, tem de se criar uma realidade que se quer apresentar aos outros. Tirar um fragmento da realidade e ainda colori-lo para responder ao que os potenciais turistas procuram. Ocultar tudo o resto, criando uma realidade desejada, mais uma vez. E o papel da fotografia nesta criação é, mais uma vez, extremamente relevante. Começo nesta segunda reflexão, muito mais resumida, partilho dois registros. Aquele em que se apresenta uma realidade criada, artificialmente criada, retirada e colorida, retirada de um todo, transformada para melhor responder aos objetivos desenhados, e outro em que foi registada a realidade existente, já que o objetivo não era atrair ninguém, mas sim encontrar-se naquilo que realmente existe. Começo pelo site Turismo de São Tomé e Príncipe, da Direção-Geral de Turismo e Hotelaria, tendo como objetivo a atração de potenciais interessados em visitar o arquipélago equatorial. O site, através de curtos textos e dezenas de fotografias, apresenta as ilhas. Os textos são muito simples, não fornecem informação detalhada e concreta acerca dos temas abordados. No entanto, permitem criar uma imagem das ilhas que é reforçada pelas fotografias que os acompanham. Retirei aqui algumas frases e expressões usadas só para passar a ideia daquilo que se quer transmitir
os turistas. Portanto, um pequeno paraíso insular africano, um dos últimos paraísos na Terra, um segredo bem guardado, uma pérola no Atlântico, cenário paradisíaco, arquipélago de natureza pura, as ilhas verdejantes no coração do planeta, etc, etc. Assim como no livro de António Correia Aguiar, a seleção das imagens colocadas no site foi muito cuidadosa, os enquadramentos das captações bem estudados, os lugares apresentados escolhidos com atenção, tudo isso com o principal objetivo de refletir o cenário paradisíaco que de facto existe na ilha, mas que constitui somente um fragmento pequeno da realidade. Em vários casos, notamos a edição das fotografias, desde a correção das cores e contrastes aplicados até a utilização de alguns filtros, o que as acrescenta mais brilho. O território foi dividido em 5 regiões e o que é apresentado com mais frequência, obviamente, é a natureza. As roças também são mostradas, mas foram apresentadas as roças que foram renovadas, portanto, aquelas em que existem estabelecimentos turísticos, ou então os museus, que é uma pequena percentagem das roças, ou foram tirados os fragmentos, por exemplo, aqui é uma das maiores roças, roça de Agostinho Neto, antigamente roça Rio do Ouro, num grande ângulo, portanto não se consegue perceber o que existe aqui à volta, que são os sítios onde habitam as pessoas, que não estão em melhores condições. A cidade capital, aqui vemos a cidade capital muito tranquila, muito limpa, com vários espaços culturais e também com spas e tudo isso. Pronto, aqui já não vou me debruçar sobre tirar um fragmento, fazer tipo apresentar, em vez de localidade Ribeira Afonso, localidade de Santa Catarina, apresentar umas coisas que não têm, imagens que não têm muito a ver com aquilo que são, de facto, estas duas localidades. O que levanta questões é que nestas imagens apresentadas no site não aparecem pessoas, portanto nós não conseguimos imaginar de todo quem são as pessoas, como que de facto é a vida de, não são muitos, são somente 200.000 habitantes, mas como que é a vida deles, onde que eles vivem, como que eles vivem, quem eles são. Portanto, isto foi excluído do tal paraíso que se pretendeu apresentar. E agora quero comparar estas brilhantes fotografias com outro registro, que é o registro do fotógrafo santomense, aliás, fotógrafo português e santomense. Ele nasceu em São Tomé e Príncipe, mas aos 4 anos foi levado para Portugal e foi aí que foi criado, onde estudou, onde vive, trabalha, e regressou somente passados 20 e tal anos a São Tomé para conhecer a família dele e começou a observar São Tomé, fotografar e encontrar-se nesta realidade que antes era dele e continuava a ser dele, só que ele estava obrigatoriamente afastado disso. Portanto, é o livro Paga Dever, de José Chambel, também se alguém quer ver o livro, aqui está, com todas, eu só mostro algumas fotografias e pronto, é um registro de arquipélago, mais uma vez, com uma natureza, mas já não é uma natureza desabitada. Aparecem as povoações, as pessoas, não é a tentativa de apresentação de um paraíso, mas daquilo que realmente a pessoa encontra. Andando pela ilha, tenta encontrar os sítios, lembrar-se daquela subconsciência sobre aquilo que talvez se lembra. É notável que também apresenta fragmentos das roças, também algumas imagens tiradas da cidade capital. Tudo isso é muito diferente daquilo que o site de Direção-Geral de Turismo apresenta. Há fotografias de pessoas nos sítios que são delas, e isso sente-se pela forma como são apresentadas, indiferentemente se posam para as fotos ou não. E pronto, e há pessoas a trabalhar, portanto, não se pretende criar uma realidade, mas de facto apresenta-se aquilo que se encontrou. Eu vou terminar por aqui, resumir que exatamente o que me despertou, o que me fez trazer este tema é a diversidade dos registros, portanto, diversidade daquilo que se escolhe, como que se capta a imagem, como que se trabalha a imagem, o que se apresenta. E nós, como historiadores, antropólogos, temos que ter muito cuidado quando olhamos para as imagens,
para não tirar conclusões precipitadas, para não criar conclusões muito rapidamente só por causa dos registros visuais. Aqui vou passar também esta parte de como foi interiorizada ou não toda esta identidade visual pelos ilhéus. E agora quero-vos convidar para seguirem. Eu tenho vários projetos em Santo Tomé. Estamos a criar um mapa de Santo Tomé, mapa cultural de Santo Tomé e Príncipe. Estamos a trabalhar sobre manifestações culturais de Santo Tomé e Príncipe, para seguirem os sites, e agradeço a vossa atenção.